Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Govinda e toda quarta-feira às 21 horas eu estou aqui com vocês no Instagram para a gente fazer uma meditação, todo mundo junto, a gente trabalhar nossas energias, nossos chakras, alinhar nossas frequências, elevar nossas frequências e também mandar energia para o nosso planeta e para a humanidade. A gente ouve falar muito sobre transição planetária, as coisas que estão acontecendo aí no planeta, no universo, as transformações. Então, esse momento em especial, estamos aqui para fazer a nossa parte, para ajudar a elevar a vibração do planeta, da humanidade e, por consequência, nossa também, Então, sempre no começo da meditação, eu gosto de conversar sobre algum assunto. Pega algum assunto de espiritualidade, alguma questão. Às vezes as pessoas me escrevem pedindo o tema, que gostariam que fosse conversado. Então, assim, hoje eu pensei em falar um pouco sobre missão de vida. As pessoas ouvem muito falar sobre isso, sobre missão de vida, o que é missão de vida desse, daquele, o que faz parte da missão de vida nossa, Nosso karma, nosso dharma, que são as coisas positivas que vêm com a gente para cá, Nossa compreensão do universo. Então, eu acredito que o tema missão de vida deve abranger muita coisa nesse sentido, tá? Então, assim, o que é missão de vida? A maioria das pessoas usam essa palavra, missão, Mas isso também tem a ver com o nosso contrato, com os nossos acordos espirituais, quando a gente entra nessa faixa terrena, Quando a gente entra numa encarnação. Então, isso seria o nosso acordo espiritual, o que viemos fazer aqui, como, E qual é o sentido das nossas vidas. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, isso está dentro de cada um de nós, apesar das pessoas irem atrás de gurus, médiums, para saber o que faz parte da sua missão de vida, Isso, na verdade, está dentro do nosso coração. A missão de vida é aquela coisa que a gente sente o nosso coração bater mais forte, a gente sente aquela paz, a gente sente aquela amplitude. Então, quando você está fazendo alguma coisa que tem a ver com a tua missão de vida, é impossível que você se sinta mal, porque a tua alma, ela ressoa essa vibração, porque é por isso que ela fez todo o movimento de você estar aqui encarnado. Então, não tem como você não sentir na alma esse tipo de coisa, esse tipo de vibração. O que pode acontecer é que algumas pessoas vêm para a missão, não vou dizer menores, mas mais simples, Outras vêm para missões assim mais complexas, mas nenhuma, nem a simples, nem a complexa é melhor ou pior que a outra. São missões diferentes e às vezes nós temos várias vidas aqui nesse planeta, nós podemos alternar essas missões, ou de repente a gente aprender primeiro com algumas missões simples para depois a gente fazer alguma coisa mais complexa, Então nós aqui pro lado do Ocidente, somente aqui no Brasil, nós tivemos pessoas que se destacaram em suas missões de vida, Como a gente vê falar da Irmã Dulce, a gente vê falar de Chico Xavier, do Divaldo. Então, assim, a gente tem algumas referências de pessoas que trabalharam de alguma forma para o outro, como missão de vida, ajudar o outro. Mas às vezes a pessoa pode vir com uma missão de vida de ser um cientista, de ser um artista ou um médico e de repente dentro daquela profissão a pessoa se despontar e trazer alguma coisa para a humanidade. Então ela pode estar trazendo um medicamento, ela pode estar trazendo
uma descoberta, né? Alguma coisa assim tecnológica, principalmente agora que a gente entra nessa fase, né? A humanidade toda está entrando nessa fase virtual, então de repente a pessoa vem para trazer uma coisa tecnológica, né? Ou uma ajuda, né? Ou de repente vir para ajudar pessoas a chegarem nesse ponto, como às vezes acontece com os educadores, com pessoas que se colocam à disposição de educar, de ajudar, né, no crescimento, no aprendizado das outras pessoas, né? A Fê tá colocando aqui, ih, começou a sumir de novo a luz aqui, é porque pode ser que a conexão corte. Outra vez também começou a fazer isso e no fim cortou. A Fê colocou aqui que a missão de vida está sempre voltada a ajudar o próximo. Nem sempre, às vezes autoajuda também é uma missão de vida, né? É o que as pessoas falam de karma, né? Também pode ser. Às vezes a nossa missão de vida é vir para aprender algumas coisas ou para conviver com algumas pessoas, passar por algumas situações. Então, assim, é como eu falei, tem as simples e tem as complexas. Então, vamos colocar que as missões de vida mais simples são aquelas que estão norteadas assim no nosso particular. Então, na nossa convivência, no nosso trabalho como pessoa. De repente, a pessoa está numa área que ela teve que estudar muito para chegar naquele ponto. Só o fato dela estar estudando muito e dela estar se aprofundando em algum tema, isso já demonstra que ela está crescendo dentro daquela área, né? Já é uma evolução pessoal. Então, assim, vamos supor, no caso das missões mais simples, né? Depois a gente é como que você vai abrindo isso para a comunidade. Então, a missão mais simples, ela está dentro do pessoal. Depois a gente vai abrindo para a comunidade, a gente vai se importando com a família, a gente vai se importando com as pessoas de trabalho. De repente a gente vai começar a entender que o que fazemos para o outro estamos fazendo para nós mesmos. Então aí você começa também a querer o bem do outro, a querer compartilhar aquelas coisas boas que você recebeu. Então a gente vai como que amadurecendo como ser, como pessoa, como não só um ser espiritual, mas dentro desse contexto aqui, terreno, a gente também vai amadurecendo e vai entendendo o propósito das coisas, né? Então, de repente, vocês imaginem uma pessoa que descobriu, vamos colocar essa pessoa que descobrisse a internet, né? Todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui, se ela guardasse isso para ela, de alguma forma ela exteriorizou isso. Às vezes tem pessoas que precisam de um incentivo financeiro para poder exteriorizar isso com outras pessoas, mas não deixa de ser de que ela esteja compartilhando também, né? Tem pessoas que de repente, vamos colocar, cientistas que descobriram vacinas, que descobriram remédios, alguns psiquiatras ou médicos da alma, né? Que descobriram como ajudar as pessoas com depressão, com ansiedade. Então, assim, tudo isso faz parte da missão do nosso contrato quando a gente chega aqui. Então, por que eu vou para aquele planeta? O que eu vou vivenciar lá? É feito um acordo, né? Quais são os pontos que eu preciso, o que eu preciso para estar lá, que ferramenta que eu preciso, qual é o universo lá onde eu vou estar, o meu nicho ali, as pessoas que tem a ver com aquilo que eu vou desempenhar. Então é feito todo um planejamento antes da gente vir aqui. E aí quando a gente diz missão de vida, tá dentro de todo esse propósito. Então eu posso ter as coisas simples que fazem parte da minha vida, como desde o meu nascimento, os meus dons, o meu trabalho, como que eu vou desenvolver isso. Quantos filhos eu vou educar, se eu vou educar criança, se eu não vou educar criança, se eu vou ajudar as outras pessoas com o meu trabalho. Então a gente vai desenvolvendo tudo isso, né, até chegar nos pontos mais altos que tem a ver com a comunidade, que pode ter a ver com a cidade, pode ter a ver com o país e pode chegar até a nível de humanidade, como muitas pessoas, né, fizeram o seu papel a nível de humanidade, né?
E eu acho fascinante, assim, quando a gente lê sobre pessoas que, dentro da missão de vida deles, eles despontaram e chegaram num propósito mais, assim, universal, né? Que realmente fizeram a diferença para a humanidade. Então, quando a gente pensa em cientistas que descobriram vacinas, quando a gente pensa em pessoas que colocaram leis, né, que ajudaram outras pessoas, pessoas que construíram coisas que ajudaram outras pessoas. E quando a gente pensa assim, num carro, por exemplo, ele tem todo o desenvolvimento, desde a parte artística, mecânica, né, que seria o design, a parte da mecânica dele. Então, tudo isso são pessoas que vieram com aquela predisposição a fazer aquele trabalho. E se a gente for ver nesse sentido, não existe uma alma, não existe ninguém que esteja aqui e que seja desnecessário, porque nós precisamos de tudo. A gente precisa de pessoas que ensinem as crianças, a gente precisa de pessoas que cuidem, né, quando a gente está doente, que cuidem quando a gente está precisando de um auxílio, de repente um terapeuta. A gente precisa de pessoas que façam essa coisa da mediunidade, de canalizar, de trazer informações, né? A gente precisa de pessoas em todos os sentidos para estar com a gente dentro desse universo, né? E para fazer a engrenagem aqui do planeta acontecer, né? A Fê colocou aqui que seria mais fácil se soubéssemos nossa missão, mas precisamos desenvolver nossa sensibilidade para sentir isso no coração. Também, o que acontece conosco é que nós somos educados ainda, né? Vamos colocar esse ainda bem forte, que a nossa intenção é que esse ainda vá diminuindo, né? Mas nós somos educados de uma forma ainda muito massa, muito de condicionamento, né? E o que é fluir de alma não faz parte ainda da nossa educação. Então, que cada vez mais a humanidade vá se abrindo para isso, porque nas escolas, por exemplo, as crianças aprendem sobre células, sobre vulcão, sobre temperatura, matemática, português, aprendem coisas assim, mas não aprendem a se relacionar, que seria como, vamos colocar que na escola teria também essa parte psicológica, né? A coisa da convivência. Quantas coisas que a gente vai aprender quando já está com 40, 50 anos, né? Porque isso não faz parte do que nós conhecemos como ensinamento. Então, não digo só na escola, digo na família também, né? Que a gente vai ensinando as crianças a irem olhando para esse lado também, o quanto isso é importante. Porque como a nossa sociedade não coloca isso como uma coisa importante, então muitas pessoas acabam não fazendo esse papel, né? Trazendo essa educação também. Então que os pais, tios, professores, que as pessoas sempre se preocupem que elas estão ensinando ali, mas elas estão ensinando um ser, uma alma, né? Então, quando nós dizemos que tal profissão é legal porque ganha dinheiro, né? Ou que se a pessoa fizer tal coisa, ela vai passar mais rápido porque vai ser mais fácil para ela. Às vezes a gente pode não perceber que está matando ali uma coisa nata, né, na pessoa. Porque quando a gente generaliza, a gente acaba esquecendo que tem situações mais específicas, né, como a Fê falou, da pessoa ter aquela sensibilidade. E não é fácil isso, não é fácil. Nós que viemos de uma criação ainda muito assim doutrinada, o que acontece com a gente? A gente tem dificuldade depois de sair dessa doutrinação para entrar em contato com a nossa alma e realmente reconhecer nossa essência, né? E a gente se sente muito pleno quando a gente faz alguma coisa que a nossa alma veio para fazer. Então, qual é o resultado quando você faz o contrário? É depressão, é ansiedade, né? Então são esses desequilíbrios emocionais, eles estão dizendo pra gente, ó,
tua alma tá triste, não é por aí, tua alma tá triste, tem alguma coisa em você que não tá completa. Então, às vezes a pessoa pode até, vamos supor que eu já tenho uma profissão, né? Já tô dentro de uma profissão, já tá aí com 40, 50 anos, não dá para mudar, mas o que dá para eu fazer? Dá para eu fazer como um hobby, eu posso de repente fazer como uma coisa de voluntário, entende? Então vamos supor que eu tenho uma profissão super técnica e que eu estudei muito para chegar lá e eu tô perto da minha aposentadoria. Lógico que eu não vou jogar tudo isso pro alto, a gente também não é doido, a gente tem o lado terra da vida para viver, mas eu posso de repente extravasar essa minha alegria de alma, né? Esse movimento da minha alma, eu posso extravasar num hobby, num trabalho voluntário, às vezes num grupo de amigos, de pessoas que estão afins da mesma coisa, ou ter até um segundo trabalho alternativo, ou eu posso estudar dentro daquela área. De repente, vamos supor que história antiga é uma coisa que me chama muita atenção, que eu posso fazer? Eu posso ir lá fazer um curso, participar de um grupo, desenvolver um trabalho, uma tese. E então, assim, quando a gente consegue encontrar essa nossa referência de alma, sabe? Essa coisa que, para isso que viemos, quando a gente encontra com isso, nada mais é barreira na nossa vida. Porque você vai estar dentro de tudo que tem a ver contigo, de todos os... E assim, não quer dizer que as dificuldades não vão acontecer. Elas vão acontecer. Às vezes até mais do que o normal. Porque primeiro, você é muito testada. Segundo, é que você, de repente, a gente acaba não olhando para as outras coisas, porque quando você encontra aquela paixão, aquela coisa de alma é muito forte, e você acaba fazendo suas escolhas, né, dentro daquele processo. Então não quer dizer que as coisas vão tudo dar certo para você, pelo contrário, você continua tendo suas dificuldades, mas você tem um incentivo de alma tão grande, uma coisa de alma assim te dizendo, olha, esse é o caminho, você tá certa, e mais os presentes que a vida manda pra gente, isso vem para nos dizer, ó, tá certo, vai por aí, o caminho é esse mesmo. A verdade é que quando a gente começa a entender que a nossa vida anda, que as coisas funcionam quando a gente olha o outro, sabe? Quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente ainda é muito imaturo, a gente pensa que realizar é só nos realizar. Quando você começa a entender o processo da vida, isso eu acredito que a maioria das pessoas chegam chegam nisso no final da vida, a gente começa a aprender que quando a gente faz pelo outro, o que reverbera para nós, né, essa troca, essa volta é muito forte, né? Então isso nos ajuda bastante. Então a gente começa a entender que esse retorno às vezes vale muito mais do que muita coisa que a gente possa estar fazendo. Agradeço a participação de todos vocês. E gratidão, gratidão a todos os seres. Gratidão e namastê.